Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quarta-feira, dia 16 de julho. Vamos aqui para mais uma edição de número... Qual que é o número da edição? É a edição de número 250, né? 250 edições já do programa, olha aí que maravilha. E bom, pessoal, programa recheado, tá? Bastante coisa para falar hoje. Tivemos mais uma rodada da Summer League, com algumas atuações individuais bem interessantes. Nosso querido Jokic chinês teve mais um grande jogo. Vamos falar sobre. Tem novidades sobre Lakers, né? Sobre LeBron, sobre Luka. Novidades aí sobre Golden State Warriors também. Vou falar sobre. Tem notícias sobre a expansão da NBA, que finalmente virou uma pauta real de discussão, né? A liga está realmente discutindo agora a expansão de forma séria. Tem novidades sobre isso. E vamos também comentar sobre o polêmico Top 100 que o Bleacher Report publicou, né? Tivemos aí o Bleacher Report publicando uma lista, né, com os 100 maiores jogadores da história da NBA, né, segundo a curadoria ali do Bleacher. E obviamente está gerando muita discussão. Vou falar sobre isso. É até uma pauta que já não tá mais tão quente assim, né? Porque isso saiu acho que faz uns 2, 3 dias atrás. Eu acabei não comentando sobre na época, porque tinha outros assuntos mais importantes para falar. Mas hoje vou dar uma passada por esse top 100 e fazer algumas ponderações que devem ser feitas, né? Tem coisas que precisam ser ditas sobre esse top 100. E eu irei falar. Então, por quê? Porque eu sou condenado a falar. Como diria o Luizinho, né? Condenado a falar. Luizinho que, inclusive, voando na Cazé TV, hein? Trabalho excepcional do senhor Luiz Felipe Freitas. Grande torcedor do Knicks. Um dos caras que eu mais quero conhecer. Eu já tive o prazer de conhecer o Buga. Né? Foi um dos maiores momentos da minha vida. Um momento mágico quando eu conheci o Buga. Não só conheci. Andei com o Buga na NBA House. Andei com o Buga, troquei ideia. Pô, uma pessoa sensacional. Uma pessoa fantástica. Foi muito louco, né? Porque, cara, andar com o Buga na NBA House, cara, é a mesma coisa que você ir no Rock in Rio com o Bon Jovi. Você não anda. 2 passos para multidão. Tudo pra tirar foto com o Buga. Pô, uma loucura. Uma loucura. E o Buga, mano, atendendo todo mundo, conversando com a pessoa. Pô, uma coisa sensacional. Eu que tive a minha primeira experiência, né, de tirar foto com a galera ali na NBA House, aprendi muito com o Buga. Né? Inclusive, peço até desculpa pra galera que foi tirar foto comigo na NBA House, porque eu tava meio travado. Né? Não travado, né? Porra, não tava, né? Não estava sob efeito de nenhuma substância. Mas eu tava travado no sentido de ficar tímido, porque eu não tô acostumado com a galera me abordando e pedindo pra tirar foto, né? Tipo, teve umas 7, 8 pessoas que me abordaram ali. Toda hora eu ficava meio... O que foi? Tipo, o povo chamava... Luiz, eu ficava meio nervoso, né? Então, peço perdão aí por não ter... sido tão natural na hora ali de tirar a foto, porque realmente eu não estou acostumado com esse tipo de interação, coisa que o Buga faz com uma maestria impressionante. Toda hora. Ia tirar foto, o Buga, pá. O que ele gravou de vídeo falando It's Over, irmão, foi brincadeira. Toda hora, It's Over, toda hora. Pô, eu preciso emplacar um bordão, né? Pra gravar vídeo pra galera. Não tem um bordão. Falta eu embalar. Eu tenho que pensar nisso. Eu sou ruim de bordão. Eu sou ruim. Né? O único que eu tinha que ficou marcado era o Fala Meus Amigos e Amigas. Eu nem falo mais esse. Parei de falar esse.
Tá vendo? Eu não consigo fidelizar o meu bordão. Enfim, pensar nisso. Mandem aí sugestões de bordões aqui pro canal. Que eu preciso de um, cara. Eu preciso de um bordão forte. Pra quando alguém chegar me abordar, eu fazer um vídeo falando bordão. Tipo, o brutal it's over. Pô, esse bordão é incrível. Incrível. Uma genialidade do Bull. Uma coisa impressionante. Mas enfim, por que eu falei disso? Ah tá, porque eu falei do Luizinho. Quero te conhecer, Luizinho. Luizinho tem um bordão, né? O autoriza, né? O autoriza é um belíssimo de um bordão. Bom, vambora, né? Vamos... Caramba, enrolei 5 minutos falando besteira. Meu Deus do céu, peço perdão aí à audiência. Vamos aqui logo começar o programa então. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo que é importante. E vambora! Roda a vinheta e vamos começar a edição de quarta-feira do Swish TV Show. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre a rodada de ontem da Summer League. Tivemos 8 jogos acontecendo ontem. Summer League caminhando aí para sua reta final. E vamos aqui, né? Vamos aqui dar uma passadinha por cada um dos jogos. Começando aqui com Minnesota. Pera aí, aqui. Ó, Minnesota e Detroit Pistons, né? Minnesota venceu Detroit por 89-73. Vitória tranquila aí de Minnesota, que teve como seu grande destaque o Terrence Shannon Jr., né? O segundo anista aí fazendo uma excelente Summer League. Disparado, um dos melhores jogadores da competição. Ele fez mais de 20 pontos em todos os jogos, cara, da Summer League. Né, jogando muito e defensivamente, trabalho excepcional. Ontem foram 24 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, com 3 de 3 no perímetro. Cara, baita jogo do Terrence Shannon. Ele que precisa ter mais minutos com o Chris Finch nessa temporada. Né, o Chris Finch, ele deu uma... assim, nem é sabotada, né? Mas ele deu uma negligenciada forte nos novatos nessa última temporada. Né? Terrence Shannon, o Rob Dillingham mesmo, né? Quase nem jogou na temporada. Jalen Clark, outro moleque que também quase não jogou. E são moleques que precisam ter mais minutos, que são bons. Né? O Dillingham, cara, é uma opção excelente para substituir o Mike Conley. Né? Ontem mesmo fez um bom jogo. 16 pontinhos aqui com 7 de 17 nos arremessos. É meio peladeiro ainda? É meio peladeiro. Não tô falando que não é, mas... cara, é bom, tem qualidade. Precisa ter mais minutos. E Shannon e Jalen Clark, nos minutos que os dois tiveram, eles foram ótimos, cara. Né? Especialmente na parte defensiva. São dois jogadores que defensivamente têm um potencial muito bom. E o Chris Finch não soube explorar o potencial dos dois. Então... tomara que nessa temporada o Chris Finch utilize mais a molecada, porque eles têm talento, cara. Eles têm muito talento, são muito bons e ontem foram fundamentais aí para a vitória de Minnesota. Pelo lado do Pistons, pera aí, oh meu Deus do céu, fazendo uma bagunça aqui inacreditável. Do lado do Pistons, Ron Holland foi o grande destaque, né? 22 pontos para ele. Mas o resto do time não contribuiu tanto, né? Não foi tão bem assim, tá? Então, sobre Minnesota e Pistons é isso. Indo agora... nossa, eu baguncei tudo aqui, meu Deus do céu. Aqui. Indo agora pro clássico de Nova York, né? Nets e Knicks se enfrentaram ontem. Knicks venceu por 97-93. Né, grande destaque aí pro Tyler Kolek, né? O Beauchamp também fez um bom jogo. O ex-Milwaukee Bucks Beauchamp jogou bem, 25 pontos para ele, jogou muito bem, né? 2 steals, uma boa atuação. Mas quem se destacou muito mesmo para mim foi o Tyler Kolek. O segundo anista, Tyler Kolek, fez um ótimo jogo. 5 bolas de 3 convertidas, 25 pontos totais, 4 assistências, 4 steals.
Bela atuação do Kolek, que é um jogador que também foi deixado de lado aí no time. O Thibodeau não utilizou o Tyler Kolek, né? Um cara que, na minha opinião, tem condições de ser um ótimo substituto para o Jalen Brunson. Claro, tem características diferentes, ele é muito mais um TJ McConnell do que um Jalen Brunson, né? Ele e o Jalen tem características bem diferentes. O Kolek é um cara um pouco mais de cadenciar o jogo, de uma grande entrega na defesa e tal. Então, mas mesmo tendo características diferentes, ele pode ser um bom substituto pro Jalen Brunson, assim como o McConnell tem características totalmente diferentes do Haliburton, e ele é um ótimo substituto pro Haliburton. Então acho que o Kolek poderia ter sido utilizado mais vezes, não foi, mas vamos ver agora com o novo técnico, né, com o Mike Brown, se ele ganha mais minutos. Acredito que sim, ele vai ganhar mais minutos. É um cara experiente, é um cara mais velho, né, chegou um pouquinho mais velho já na liga. Então, acho que ele tem condições, cara. Tem condições de ser um bom reserva. E ontem foi, na minha opinião, o melhor jogador em quadra. Liderou aí o Knicks pra vitória. Pelo lado do Nets, nenhum dos moleques foi bem, né? Ontem o Egor Demi não jogou, nem o Danny Wolf. E o Drake Powell não vai jogar a Summer League porque ele tá machucado. Mas tivemos o Traoré e o Ben Saraf jogando. Ambos foram titulares e ambos foram mal, né? O Traoré fez um jogo bem fraco, o pior jogo dele na Summer League. 1 de 8 nos arremessos, só 2 assistências. Não foi bem, não foi efetivo. E o Ben Saraf também não fez muita coisa. Marcou 11 pontos, deu 3 assistências, mas, cara, não gostei do que eu vi do Saraf e do Traoré. Quem jogou bem mesmo foi o Drew Time, né? Ele que tá sendo o melhor jogador do Nets na Summer League. Ontem, 24 pontos, 10 rebotes, disparado o melhor jogador do Nets. Mas os moleques, né, que é o que a gente quer ver mesmo no Nets, a gente quer ver a molecada, né? Ambos não foram bem, né? Não foram bem e deixaram bastante a desejar. Na sequência, tivemos o OKC passando o carro no Orlando Magic, 92-75, foi o placar final. Grande atuação da dupla Brandon Carson e Ajay Mitchell, né? Os dois segundo-anistas foram excelentes, né? O Carson, que até teve, né, um pouquinho de minutos com o Thunder, especialmente naqueles meses que o time ficou sem o Hardenstein e sem o Chet. Ele jogou muito bem ontem, 23 pontos, 4 bolas de 3 convertidas, um desempenho excelente. Ele que tá com contrato two-way com o Thunder e pode ser uma peça utilizável nessa temporada, né? Se tem uma coisa que o Thunder precisa é de arremesso, e o Carson te entrega isso. Te entrega. Ele e o Chet tem essa característica, né, de serem pivôs espaçadores. Claro, o Chet, uma qualidade muito superior. Mas o Carson tem essa característica, uma característica que, por exemplo, o Hartenstein não tem. Então pode ser que durante os jogos ali o Daigneault mude, né, tente ali, né, usar às vezes um garrafão com Carson e Chet, um garrafão mais espaçado, com altura. Quem sabe? Ou até usar o Carson como substituto mesmo pro Chet. Acho que é uma opção interessante aí. Um cara que pode ter uma curva de evolução, tomara. Jogador bom ontem. Ontem foi até a estreia dele na Summer League, ele ainda não havia jogado. Estreou muito bem. E o Ajay Mitchell tem feito uma Summer League incrível. Teve uma boa temporada de calouro, tendo minutos. Chegou até a jogar nas finais, né? Tendo algumas participações. E nessa Summer League o Ajay Mitchell tá deitando o bigode, mano. 27 pontos, mostrando uma qualidade, um amadurecimento incrível no seu jogo. Jogou muito. E ele e o Carson foram os grandes destaques. O Bernheiser, defensivamente, de novo, ele apareceu, mas menos do que em outros jogos. E o Topic ontem não foi bem. Não foi bem, não foi um bom jogo do Topic. 4 de 12 nos arremessos, 5 turnovers. Não foi bem. Teve alguns flashes, né? Mas, no geral, uma atuação bem abaixo aí do Nikola Topic. Pelo lado do Magic, não tem muito o que destacar não, cara. Foi um jogo bem ruim do Magic. Bem ruim mesmo, então. E o Tristan, o Noah e o Jace Richardson não jogaram. Então, acho que não tem muito o que aprofundar na atuação do
do Medicaço. Aí depois tivemos um bom jogo entre Toronto e Denver. Toronto venceu por 101-97. Atuação coletiva bem boa de Toronto, né? Moran Boyles aí teve um jogo bom. Jacob Walter foi o melhor jogador do Toronto ontem, 26 pontos com 7 steals. Uma atuação absurda do Jacob Walter, que é um jogador que eu gosto muito desse moleque. Jamal Shead teve um excelente jogo, 16 pontos com 8 assistências e defensivamente fez um trabalho ótimo. AJ Lawson vem sendo o melhor jogador do Toronto na Summer League. Ontem, vindo do banco, foi muito bem. E aí a vitória veio pra cima de um Denver que teve também alguns destaques, né? Pô, Kurt Jones veio pra 20 pontos vindo do banco. Darren Holmes não teve o jogo mais eficiente do mundo, mas ainda assim saiu com duplo-duplo, com 2 bolas de 3. É um jogador que tem um atleticismo muito interessante. É um cara que eu tenho uma alta expectativa para essa temporada. Acho que ele tem tudo para ser um belíssimo reserva aí pro Jokic. Claro, ele vai ser terceira opção, provavelmente, né? Porque o Valanciunas vai ser o reserva imediato do Jokic. Mas o Darren Holmes ele tem tudo para ter bons minutos. E pela primeira vez, a gente vai ter uma profundidade no garrafão do Denver, coisa que nunca tivemos, né? O garrafão do Denver, nessa era Jokic, sempre foi formado por Jokic e um Bagre, né? Teve ali um momento onde o Cousins, né, foi o reserva do Jokic, um bom reserva pro Jokic, inclusive. Mas depois, irmão, Zeke Nnaji, DeAndre Jordan, tipo, uns refugos ali horríveis. Só que nessa temporada não, cara. O Jokic vai ter bons reservas. Darren Holmes, o Valanciunas. O Holmes, inclusive, pode jogar junto com o Jokic, né? Porque ele também faz A4, faz bem A4. Ele é um power forward, na real, né? Então, vai ser bem legal ver esse garrafão do Denver. Bem ansioso mesmo pra ver como que vai ser o Jokic tendo reservas, né? Podendo descansar durante os jogos. Vai ser bem legal, né? E as pernas do Jokic agradecem, né? As pernas dele agradecem, porque finalmente ele vai poder dar uma respirada durante os jogos, né? Coisa que nos últimos anos não deu pra ele fazer. Na sequência, tivemos Philadelphia vencendo o Washington Wizards por 74-58. Wizards que não teve, né? Trey Johnson, Bub Carrington, Keyshawn George, perdão. A molecada não jogou, né? Will Riley, Alex Sarr, né? Ontem, Wizards irreconhecível, né? Muito abaixo. E o Sixers foi lá, venceu, né? Destaque pro Edcombe, né? Diferente do que eu achei, né? Que o Edcombe não ia mais jogar Summer League. Ele entrou em quadra e, cara, fechou muito bem o jogo. Ele começou bem mal, né? O começo de jogo do Edcombe foi muito ruim. O primeiro tempo dele muito fraco, né? Tanto que ele foi pro intervalo com 0 de 7 no field goal. O primeiro tempo horrível, mas aí no segundo tempo o Edcombe, cara, se transformou e foi decisivo, cara. Decisivo pra vitória, 15 pontos pra ele. E muito bom, cara. Bom ver o Edcombe recuperado aí do problema que ele teve no dedão. Mas se eu fosse o Sixers, mano, tirava ele logo. Tirava ele logo de quadra pra não correr nenhum tipo de risco desnecessário. Eu faria isso. Enfim. E aí, né, tivemos os últimos 2 jogos. Blazers e Pelicans foi o melhor jogo de ontem. Foi o mais interessante, até pelo duelo, né, entre Derrick Queen e o Hansen Young. Os 2 pivôzões aí se enfrentaram. Deu melhor pro Hansen Young. 93-87 foi o placar final, placar favorável ao Blazers. Hansen Young, uma ótima atuação, 15 pontos para ele, com 3 rebotes, 2 assistências, 2 tocos, 3 bolas de 3. Mais um jogo bem bom do Hansen Young, que tem feito uma Summer League extremamente sólida. Extremamente sólido o jogo do Hansen Young até aqui. E ontem mostrou tudo. Proteção de aro, bom trabalho de pés. Excelente, cara. Excelente jogo do Hansen Young. Sem dúvidas, um dos grandes destaques aí da Summer League, né? Com certeza, quando eu for fazer o vencedores e perdedores da Summer League, cara, o Hansen Young vai estar como um grande vencedor, porque jogando muito bem. Jogando muito bem. Para além dele,
Caleb Love e Ryan Rupert foram excelentes por parte do Blazers. Né? DJ Carton também fez um ótimo jogo. Então, esses foram os destaques do Blazers. Pelo lado do Pelicans, destaque para Derek Queen. O pivôzão aí, Derek Queen, que nem tá jogando como pivô, né? Tá jogando mais como ala pivô. Inclusive, é como eu acho que ele vai jogar na NBA. Eu, sinceramente, não vejo o Derek Queen jogando como 5. Porque, assim, apesar dele ter qualidade, refino técnico e tudo, a falta de altura e a falta de atleticismo, pra mim, vai ser um grande empecilho pra ele conseguir jogar na 5. Pra mim, o Derek Queen vai ser ala pivô. O problema dele ser ala pivô é a falta de um arremesso confiável de 3. Né? Tendo ali Derek Queen jogando como ala pivô, mano, eu não sei como é que vai ser o funcionamento desse time do Pelicans, porque tem o Zion ainda pra jogar, né? Então, sinceramente, me deixa muito confuso a forma como o Pelicans pretende jogar com o Derek Queen. Porque, ele pode vir do banco, mas aí, cara, a narrativa em cima do Derek Queen indo pro banco, ela vai ser muito ruim pro Joey Dumars, que é o GM do Pelicans, porque ele fez aquela troca bem questionável no draft pra subir e pegar o Derek Queen. E aí você fazer essa movimentação, que foi muito criticada, e usar o moleque vindo do banco, é meio complicado, né? É meio complicado. E aí, usar ele na 5, na minha opinião, vai queimar muito o moleque, porque ele não tem como ele defender jogando na 5. Na NBA, ele não consegue defender na 5, cara. Não consegue. Não consegue. Né? Ele não conseguiu defender o Hansen Young, mano. Teve bons momentos ali na defesa e tal. Não tô falando que ele foi um completo... ele é inútil na defesa. Não é. Pô, ele conseguiu 2 tocos. Mas, cara, no nível NBA, enfrentando... Por exemplo, imagina o Derek Queen jogando na 5, marcando o Jokic. Pô, o Jokic vai jantar o Derek Queen com farofa. Imagina ele marcando o Embiid. Nossa senhora, o Wembanyama, meu Deus do céu. Tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Então, a forma como o Pelicans vai usar o Derek Queen é uma puta incógnita pra mim. Sinceramente, não faço ideia. Não faço ideia. E vou te falar. Você defender com Derek Queen e Zion no seu time, meu amigo, boa sorte. Boa sorte. E não me entenda mal, cara. Eu gosto do jogador. O refino técnico dele é incrível. É um ótimo passador. Tem uma mobilidade muito interessante. Tanto que ontem, mano, 17 pontos na conta dele. 10 rebotes, mais um duplo-duplo. Ele marcou duplo-duplo em todos os jogos dele na Summer League. Então ele tem qualidade. Tem qualidade. Mas o encaixe dele e as características físicas dele pra NBA atual me deixa com uma pulgaça atrás da orelha, mano. Com a pulgaça atrás da orelha. Eu ainda acho que o draft do Pelicans foi bom. Diferente da maioria que acha que o Pelicans foi horrível no draft, eu não acho que foi um draft ruim, ainda mais considerando os talentos que o Pelicans pegou. O Pelicans saiu do draft com Jeremiah Fears e Derek Queen. 2 dos melhores prospectos da classe. Né? Então eu não acho que o Pelicans fez um draft ruim. Mas fazer o Derek Queen funcionar nesse time vai ser um puta desafio. Um puta desafio. Ainda mais porque tem o Ives Smith ainda na brincadeira. Assim, hoje, pra esse time do Pelicans, faz muito mais sentido você ter o Ives Smith como titular do que o Derek Queen. Entendeu? Então, sei lá, cara. Muito curioso mesmo pra ver como que vai ser essa temporada de calouro do Derek Queen. Acho que ele vai sofrer bastante na parte defensiva, mas ofensivamente eu acho que ele pode mostrar boas coisas, mas ele vai precisar melhorar o arremesso dele de fora.
Assim, sem um bom arremesso de 3, ele vai ter dificuldade, mano. Ele vai ter dificuldade. Então, no fim, cara, é uma aposta arriscadíssima que o Pelicans fez. E vamos ver. Ontem ele foi bem. Foi um bom jogo dele, apesar do Hansen ter conseguido ótimas jogadas pra cima dele. Ele conseguiu fazer um bom jogo. Tá fazendo uma Summer League boa, tá? Mas eu tenho essas dúvidas aí em relação a como ele vai se portar, como ele vai jogar no nível NBA, tá? E como vai ser a montagem desse time. Mas eu já vou adiantar. A defesa do Pelicans promete ser um problemaço nessa temporada, tá? Porque, beleza, tem Herb Jones ali, tem Trey Murphy, que são 2 defensores muito bons. O Alvarado também é um bom defensor. Dejounte Murray também é um bom defensor, mas o Dejounte vai demorar pra voltar, né, por conta da lesão. Deve ficar fora por um bom tempo. Então, o time tem ali alguns bons defensores, mas, cara, Derrick Queen, Jordan Poole, o próprio Zion, que, assim, não se enganem com highlights, tá? Eu sei que pelos highlights o Zion parece um defensor, nossa senhora, como dá toco o Zion. Mano, pra ver o jogo e olha o jeito que o Zion se porta nas posses defensivas. Mano, vai por mim. Zion e Derrick Queen no mesmo time titular, a defesa vai ter um problema. O que o Herb Jones vai ter que se desdobrar nessa defesa é brincadeira. É brincadeira. E o Jeremiah Fears, apesar de eu achar ele um cara que cobre bem linha de passe e tudo, mano, defendendo on-ball também é um problema. Então, cara, esse time do Pelicans, ele vai ser 8 ou 80, mano. Ou vai ser um time divertidaço de assistir, com o Derrick Queen achando uns passes absurdos pro Zion, né, fazendo meio que um Domantas Sabonis, ou vai ser uma tragédia completa. Não existe meio termo com esse time do Pelicans, mano. Não existe meio termo. De coração. Vai ser uma experiência. Vai ser uma experiência. Mas enfim. Então, sobre Blazers e Pelicans é isso. Mais um ótimo jogo do Hansen Young. E um jogo bom do Derrick Queen. Vitória do Blazers 9-3 a 8-7. E finalizando a rodada, tivemos o Warriors vencendo o Memphis Grizzlies por 96 a 84. Aqui não tem muito o que destacar. Né? Não teve ninguém assim que chamou tanta atenção. Tipo, o Cam Spencer fez um ótimo jogo por Memphis. 23 pontos e tal. Mas Jalen Wells... jogo ok, Didi Jackson não foi bem. Aí você tem aí pelo lado do Warriors. Cara, o Will Richard foi bem. Alex Turrey foi horrível. Novato, né? Então não tem muito o que falar não, cara. Vitória do Warriors e, né, encerrou aí a rodada de terça-feira. Hoje, quarta-feira, teremos mais uma rodada. Vamos ver quem que vai se destacar hoje, tá bom? Então... sobre a Summer League é isso. Vamos agora passar para as notícias do dia. Tem muita notícia pra gente comentar. Deixa eu só ver aqui o negócio. Se tá tudo certo. Tá. Cadê? Tá. Cadê? Deixa eu só ver que não tá abrindo aqui o site de notícias. Aqui. Beleza, agora finalmente abriu. Ó, e temos... ó, e já vamos começar com Breaking News aqui, tá? Já vou começar com Breaking News, que aí eu já vou pegar esse corte, já vou soltar no canal assim que o programa terminar. Ó, deixa eu soltar aqui, ó. Ó. Vamos lá. Breaking News, hein? Breaking News, CNN. Seguinte, rapaziada, notícia de agora, tá? Enquanto eu estava tendo problemas aqui com o meu OBS e com
né? Também o meu Google Chrome, tudo tava dando problema. E em meio aos problemas técnicos, surge a notícia de que Bradley Beal será jogador do Los Angeles Clippers. Não, reformulando, ele é jogador do Los Angeles Clippers. Informação de Shams Charania. Segundo ele, Clippers assinou com Bradley Beal no contrato de 2 anos, 11 milhões de dólares. Tenho que ver se são 11 milhões de dólares por ano ou se são 11 milhões de dólares totais. Se for 11 milhões de dólares totais, pô, inacreditável que o Clippers fez aqui, hein? Golaço. E se for 11 milhões de dólares por ano, também golaço de qualquer forma. Daqui a pouco eu confirmo se são 11 milhões totais ou 11 milhões por ano. Mas, independente, né, de como que é o formato desse contrato, Clippers assinou com o Bradley Beal. O Bradley Beal fechou seu buyout com o Phoenix Suns. Em breve devem sair detalhes desse buyout. E aconteceu. Bradley Beal é jogador do Clippers. Clippers que perdeu o Norman Powell, né? Perdeu assim, né? Trocou ele pelo John Collins com um hit. Numa troca tripla, né? Foi uma troca tripla ali, né? Norman Powell foi pra Miami. John Collins chegou em Los Angeles. E agora, pro lugar do Norman Powell, eles pegam Bradley Beal. Grande aquisição do Clippers, tá? Gosto demais dessa aquisição. Entendo que defensivamente pode ser um problema, né? Harden e Bradley Beal, né, não são lá grandes defensores. Mas até aí o Norman Powell também não é como se ele fosse um as na defesa, né? Eu acho que ele era melhor na defesa do que o Beal, mas não muita coisa. Então, e ofensivamente eu acho o Bradley Beal muito mais completo do que o Norman Powell. O Norman Powell teve uma temporada melhor do que o Bradley Beal, sim. Mas é importante contextualizar que o Beal estava num time totalmente bagunçado, onde ele era a terceira opção. Então, acho que não dá pra levar em consideração tanto a temporada passada nessa comparação com o Powell. Eu acho que o Beal é mais jogador. E, mano, pra mim é um golaço. Golaço do Clippers. Deixa eu só confirmar aqui se são 11 milhões de dólares totais ou 11 milhões de dólares anuais. Só ver se eu consigo trazer essa informação. Deixa eu entrar aqui no perfil do Shams. Aqui, ó. Cara, aqui tá dando 11... Aqui, ó, a notícia do... Ó. A notícia do Charana é essa aqui, ó. Essa é a do Shams mesmo. Aqui, ó. Um acordo de 2 anos, 11 milhões. Com uma player option no último ano, né? Que faz total sentido, né? Pra ele negociar um novo contrato. Cara, golaço-laço do Clippers aqui, viu? Golaço. Grande contratação, grande oportunidade aí que o Clippers aproveitou. Mas excelente mesmo, assim. Muito bom. Muito bom. O time fica bem interessante. Cara, 11 milhões, 2 anos, velho. Surreal. Baita steal do Clippers. Já vou adiantar. Clippers, top 3 maiores vencedores dessa off-season. E eu já havia falado, né, antes. O time que pegar o Beal pós-buyout vai ser automaticamente um dos grandes vencedores. Tá aí. Clippers foi esse time. Grandíssimo, cara. Grandíssimo. Grandíssimo vencedor. Gosto muito, cara. Gosto muito mesmo dessa aquisição. E, cara, o Clippers ainda tem espaço
pra adicionar um Chris Paul da vida. Então o Clippers pode terminar essa off-season tendo ainda o Chris Paul. Mano, excelente, cara. Trabalho excelente. Clippers aproveitando bem essa janela que vai ter com Harden e Kawhi, né? Clippers tem mais 2 anos de Harden e Kawhi. Tá capitalizando em cima disso. Traz o Bradley Beal, pode ainda trazer um Chris Paul. Mano, o banco do Clippers é uma coisa interessantíssima. É um banco considerando que o Beal vai ser titular, né? Mano, você vai ter um banco com Brook Lopes, Chris Dunn, Batum, Bogdanovic. E aí tem que ver quem que o Tyronn Lue vai usar de titular, né? Se vai ser o Derrick Jones ou o John Collins. Eu iria de Derrick Jones pela defesa. Então, mano, é um time muito interessante. Muito interessante. E, cara, por favor, não se enganem. O Bradley Beal é ótimo jogador, tá? É um ótimo jogador. O problema era o contrato dele. Galera tira o Bradley Beal de bagre pelo contrato que ele tinha. Se o Bradley Beal tivesse feito a mesma temporada que fez, só que ganhando 11 milhões de dólares, por exemplo, cara, ninguém ia falar nada do Bradley Beal. O problema é que ele fez a temporada que ele fez ganhando 50 milhões. Então, é um baita jogador que o Clippers pegou, cara, a preço de banana. A preço de banana. Golaço. Um golaço, assim, com força. Amo essa aquisição. E pro Suns, né, cara? Fim de novela, né? Fim de novela. Ainda não saiu exatamente como que ficou o buyout do Beal, a grana que ficou presa e tal, né? Ainda não foi falado. Mas deve ter ficado uma grana relevante que o Suns vai esticar e pagar no longo prazo. E é isso. Fim de novela, fim de ciclo. Bradley Beal deixa o Phoenix Suns. Acho que não vai deixar saudades, né? E vai agora pra Los Angeles, mano. Excelente, cara. Excelente pro Clippers. E pro Suns também é bom. Acaba logo com a novela. Eu, se fosse o Phoenix, já falei, não teria dado buyout. Teria ficado com ele essa temporada e tentado trocar ele na próxima off-season. Ou, se fosse pra dar buyout, daria buyout na temporada seguinte. Porque aí seria só um ano pra negociar o buyout. Sairia mais barato, sairia mais em conta. Então, eu não sou a favor do Phoenix ter dado buyout. Acho que foi um erro, mas os caras queriam se livrar dele, se livraram e agora ele vai reforçar o Clippers, rival de conferência. E vou te falar, a chance do Bradley Beal ter uma temporada de 20 pontos de média é muito grande, tá? É muito grande. Sendo alimentado pelo Harden, com o Harden e Kawhi chamando a atenção da defesa e num time mais organizado, porra. Olho no Bradley Beal, gente. Esse cara pode ter uma temporada muito boa. E com a grana e com o salário que ele vai ter, a percepção da galera vai mudar drasticamente, tá? Drasticamente. Mas enfim. Golaço do Clippers, excelente contratação. E breaking news, né? Não tava no script comentar sobre essa contratação, mas aconteceu. E aí, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, bicho. Que a gente comenta na hora. Tem essa. Muito bom, cara. Muito bom. Mano, 11 milhões por 2 anos. Cara. Muito bom. Saiu muito barato, mano. Saiu muito barato. Que golaço, mano. Que golaço. Enfim. Vamos seguir aqui falando sobre expansão da NBA. Né? Já faz um tempo. Peraí que saiu informação sobre o
o buyout do Bill. Cadê? Ó, segundo aqui o Brad Siegel. Deixa eu botar aqui na tela. Ó. Segundo o Brad Siegel, o Bill tá deixando na mesa 13,8 milhões, tá? Ainda não foi falado se vai rolar um, né, ele fala, né, que o Suns ainda não indicou se vai esticar o restante do valor do contrato ou se vai, tipo, deixar pesar só nessa temporada. Mas deve ser o provável, né? Eles devem pegar o restante do valor e realmente esticar aí pelas próximas 5 temporadas. Então, uma grana alta que vai pesar no cap do Suns pelos próximos anos. Mas é aquilo. Queriam se livrar do cara, era a única forma. Por isso que eu falo que eu não sou a favor do buyout. Eu acho que, ou pelo menos não do buyout agora. Eu teria esperado pra dar o buyout na próxima temporada. Porque aí seria menos grana a ser esticada. Enfim. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá? Fechou? Deixa eu só... Pera aí. Pô, mosquitinho aqui, mané. Porra. Tive que acionar o protocolo Baygon. Teve jeito. Bom, vamos seguir aqui, pessoal, falando sobre expansão da NBA. Já faz aí um tempinho, né, que a gente fala sobre a possibilidade da NBA passar por uma expansão, sobre até a necessidade, né, de rolar uma expansão. E finalmente isso está sendo, de fato, uma pauta séria de discussão, né, dentro da liga. Né? O Adam Silver falou ontem que rolou uma reunião com os donos. E aí o Pisou na Linha trouxe aqui, né, um compilado não um compilado, né, mas um resumo da matéria que o The Athletic publicou falando sobre a questão da expansão. Né? Vamos aqui ler. E aí eu vou comentando aqui sobre o que eu acho. Vamos lá. A expansão da NBA foi pauta de uma reunião do Conselho de Proprietários da Liga ontem. E para a surpresa de poucos, não houve grande avanço. Pior, ao longo do dia, uma matéria do The Athletic informou que alguns donos são contrários à expansão. Aparentemente, isso começa com James Dolan, proprietário do New York Knicks. O bilionário tem liderado uma espécie de conspiração de donos que são anti-expansão na NBA nesse momento. Apesar de ser liderado por ele, muitos também são contrários à ideia. Essa falta de engajamento seria o maior motivo para a situação mais travada dos últimos meses. Vale lembrar que Silver disse várias vezes que a conversa sobre expansão ganharia força após os acordos de mídia serem fechados, o que não tem acontecido e foi reforçado pelo próprio ontem em entrevista, abre aspas. Foi um tema da nossa discussão hoje com os proprietários, mas não há cronogramas ou nada que foi definido. Seguimos analisando a questão. Foram nos apresentados prós e contras na opinião dos donos e estamos tentando encontrar um denominador comum entre tamanho, gastos, diluição de talentos e coisas do tipo. No fim, é tudo muito complicado. Falas do Adam Silver. Enquanto o artigo do The Athletic afirmou que Seattle e um retorno do Sonics seriam a prioridade da NBA, Silver destacou Las Vegas em sua coletiva. O comissário chegou a dizer que já sente a cidade como a 31ª da NBA. Sobretudo, pelo sucesso de vários eventos enrolados lá, seja a Summer League ou o mata-mata da Copa da NBA. Bom, a expansão para Seattle e Vegas ou qualquer outro lugar segue um tanto quanto travada, enquanto a liga até direciona muitos esforços para as expansões europeias. Né? Então, basicamente, o que nós temos de novidade é que a expansão, de fato, virou tema de discussão, fez parte, né, da reunião que o Adam Silver teve com os proprietários nessa semana. Só que tem uma boa parte aí dos proprietários, não sei se não sabemos, né, se é a maioria ou não, mas tem aí alguns proprietários que são contrários à ideia de expansão. O porquê que eles são contrários? Cara, não dá pra saber exatamente porque não foi falado. O que eu acho
é que tem a ver com a divisão da fatia do bolo, né? Porque com mais franquias entrando, mais o dinheiro vai ter que ser diluído, né? E a gente tá falando de uma NBA que acabou de assinar um novo acordo de TV multibilionário, né? A gente tá falando de uma NBA que acabou de ter 2 franquias bizarramente grandes sendo vendidas, Lakers e Celtics. Então, tem muito dinheiro entrando e, né, é aquilo, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer ter. E aí, acredito eu que James Dolan e os outros donos que não querem a expansão, eles não querem para não ter que dividir a grana, para não ter que ter a grana sendo diluída para mais uma ou 2 franquias, né? Acho eu que é por conta disso. E aí é meu achismo, não é informação, é o meu achismo. Mas eu acho muito difícil que não tenha a ver com grana. Deve ter a ver com grana. E por conta disso, por conta desses caras não quererem, a ideia de expansão segue travada. Eu acho, cara, que inevitavelmente vai rolar a expansão. Eu acho que é algo que não vai ter como ser adiado por muito mais tempo, tá? Seattle e Vegas, de fato, devem ser as novas sedes, né? Se fala também sobre a possibilidade de ter uma franquia na Cidade do México e tudo, mas pensando até em questões mercadológicas mesmo, faz muito mais sentido Seattle e Vegas. Muito mais sentido. E mais é aquilo, né? Eu acho que é inevitável, mas quando vai acontecer que é o que pega. Porque precisa da aprovação dos donos. Se os donos não aprovarem, não tem como acontecer, porque diferente do que muita gente acha que o Adam Silver é quem manda na NBA, ele não manda em nada, ele é só o comissário. Ele representa os donos das franquias que são os verdadeiros donos da NBA, né? Então, não adianta nada o Adam Silver querer. Os donos precisam querer. E aí, tem uma galera que não quer. Vamos acompanhar. Eu sou muito favorável da ideia de expansão. Acho que é algo bem legal pra liga. Vai ser muito bom ter Seattle voltando pra NBA. E vai ser muito legal ver Vegas entrando na NBA, né? Então, eu sou muito favorável. Entendo as complicações que isso vai ter, porque não é só jogar os times ali e foda-se, não. Vai colocar outras 2 franquias? Então, beleza, vamos negociar aqui. Vai ter que rolar uma negociação de contrato de TV nova, porque são 2 franquias entrando, então são mais jogos aí a serem transmitidos. Então teria que rolar uma renegociação do contrato de TV. Teria que rolar um realinhamento da liga também, porque são 2 franquias novas chegando. Draft de expansão, que é algo que eu nunca vi acontecendo na NBA, sendo sincero, né? Na época onde eu acompanho a NBA, cara, eu não vi um draft de expansão rolando, então é uma experiência, vai ser uma experiência nova para a maioria da galera aí que acompanha a NBA, né? Draft de expansão basicamente é um draft, né, com as novas franquias, onde as franquias que já estão na NBA meio que cedem alguns jogadores para formarem os novos times, né? Claro, não são qualquer jogadores, né? Tipo, cada time pode proteger 8 jogadores do seu elenco, e aí os outros jogadores que não são protegidos podem ser escolhidos pelas novas franquias, né? Eu acho que a última vez que isso aconteceu foi com Charlotte, talvez. Com Bobcats. Acho que foi a última vez que rolou um draft de expansão. Posso estar enganado, mas eu acho que foi com o Charlotte Bobcats. Acho que foi, né? Eu nunca vi um draft de expansão acontecendo. Eu nunca tive essa experiência. Mas eu, né, acharia bem legal. Seria uma experiência bacana. E eu acho que vai acontecer, cara. Agora, o quando é o que pega, porque precisa que os donos queiram, e os donos parecem, né? Ou pelo menos uma parte dos donos, né? Parecem não estar tão interessados nisso no momento. Vamos observar, vamos acompanhar, mas é pauta, né? É fato que a expansão da NBA virou uma pauta séria, né? Então, provavelmente teremos atualizações saindo no decorrer aí
da temporada, né? Deixa eu ver se saiu mais alguma informação sobre o Bradley Beal, que, né, agora vai começar a sair os detalhes, né? Deixa eu ver. Espera aí que saiu a atualização aqui. Ó. Aqui, ó. Phoenix vai parcelar. Isso aqui é informação que não tá dando a fonte. Mas, ó, o Phoenix vai parcelar 97 milhões, tá? Para os próximos anos. E agora é ver como que o Phoenix vai lidar com isso. O Phoenix fica abaixo, né? Da Second Apron. O que dá uma certa flexibilidade aí pro time. O Phoenix agora tem 2 vagas abertas no time. Então é isso, cara. Então é isso. Vai pagar uma grana aí pros próximos anos. Tem que ver como que vai ser o formato certo. Né? Quanta grana que vai ficar presa por ano. Como que vai ser o parcelamento aí. Mas é aquilo, né? É o preço que se paga por querer se livrar do cara agora. Eu teria esperado, sinceramente. Mas bom. Vamos agora, rapaziada, falar sobre Lakers, tá? Vamos aqui falar sobre Lakers, porque temos atualizações. Ontem tivemos informações saindo sobre LeBron e sobre Luka Doncic. Rapaz. Vou começar falando sobre o LeBron. Ó, informação aqui do Kevin Gray. Segundo ele, o Dallas não está em negociações ou em algum tipo de conversa com o Lakers para obter LeBron, tá? Então o Dallas não teria interesse. E segundo o Mark Stein, apesar dos rumores e do desconforto do LeBron, o mais provável é que o LeBron comece 25-26 estando no Lakers, tá? Então, temos essas 2 informações aí sobre LeBron. Sobre o não interesse do Dallas. Cara, eu entendo o Dallas não querer uma troca pelo LeBron, porque de fato, trocar pelo LeBron te faria ter que abrir mão de uma boa parte da sua profundidade. Eu até simulei uma troca, né, do LeBron pro Dallas nessa semana. Inclusive, muita gente, né, comentou e tal, repercutiu a troca e tal. Agradeço o engajamento, inclusive. E na simulação, cara, tipo assim, não tem como o Dallas pegar o LeBron sem envolver PJ Washington, Gafford ou um Klay Thompson. Tipo, esses 3 nomes terão que ser envolvidos, né? Fora algum outro role player que vai ter que entrar na brincadeira para compor o salário. Então, de qualquer forma, uma troca pelo LeBron faria Dallas perder um pouco da sua profundidade, ou bastante da sua profundidade. Então, eu entendo o Dallas não querer o LeBron por via troca. Eu ainda acho que pelo plano do Dallas de curto prazo, porque não se enganem, o Cooper Flag foi caiu do céu. O plano do Dallas é all-in. O Dallas quer vencer logo. Você não pega Kyrie e Anthony Davis, você não junta esses 2 caras no seu time pensando no futuro, você tá pensando no agora. Então, o plano do Dallas é pra agora. O Cooper Flag é caiu do céu, de fato. Entendeu? O plano é vencer logo, né? O Dallas entra nessa temporada querendo ganhar. Então, visto que o plano é vencer agora, eu ainda acho que uma troca pelo LeBron faria sentido, dado o plano do Dallas. Mas, enfim, entendo o Dallas não querer. Agora, sobre o LeBron começar a temporada no Lakers, Cara, eu não sei se eu compro essa ideia, não. Eu não sei se eu compro essa ideia. Eu não estou convencido de que o LeBron vai começar a temporada no Lakers, cara. Eu já acreditei muito, tá? Mas hoje, sei lá, eu ainda pendo pro lado de quem acha que o LeBron sai do Lakers ainda nessa off-season. E eu acho que sai por troca. Por buyout,
eu acho impossível, tá? O que eu acho impossível de rolar é um buyout. O buyout eu acredito zero que vai acontecer, tá? Agora, uma troca eu ainda vejo acontecendo. Talvez não com Dallas, que não tem interesse. Mas eu ainda acho que uma troca pode acontecer, mano. Pra Miami. Pro Clippers agora eu acho que não. Acho que não rola mais pro Clippers. Com a chegada do Bill, não acho que o Clippers faria um movimento desse. Mas, pra Miami, pra Golden State, uma troca tripla pro Cavs, eu ainda acho que pode acontecer. Tá? E é importante falar que quem tá falando que o Dallas não tem interesse mais é uma fonte que não é muito confiável também. Então, eu não desisto da ideia de LeBron em Dallas. Eu ainda não abandonei essa ideia. Mas é isso, essas são as atualizações. A verdade, gente, é que a novela tá longe de acabar, mano. A novela tá longe de acabar e temos uma novela em andamento que a galera não tá dando tanta atenção, porque a galera acha que o fim dessa novela já tá definido, mas não tá. De qual novela que eu tô falando? Estou falando da novela Luka Doncic. Porque é o seguinte, todo mundo aí tá falando, não, o Lakers tá pensando no futuro, o futuro é com o Luka, o Lakers tem que priorizar o Luka mesmo. Beleza, eu entendo isso e concordo, o Lakers tem que priorizar mesmo o Luka. Mas o ponto é o seguinte, esse futuro com o Luka ainda não tá garantido. Por quê? Porque o Luka ainda não renovou o contrato dele. A galera tá tratando a questão do Luka como se o Luka já tivesse estendido o seu contrato, coisa que não aconteceu. E aí hoje saiu a informação de que o Lakers está vivendo uma tensão com a renovação do Luka. Vamos entender essa brincadeira. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui minha... Aqui, ó. A chegada de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers parecia o início de uma nova era para a franquia. Jovem, talentoso e já consolidado como um dos maiores astros da NBA, o esloveno foi recebido como o rosto do futuro no time californiano. No entanto, às vésperas de sua elegibilidade para uma nova extensão contratual, o clima dentro da organização está longe da tranquilidade. Segundo Brian Windhorst, da ESPN americana, os Lakers estão um pouco estressados com a situação. Abre aspas. Essa é a segunda renovação máxima de Luka. E é nesse momento que, às vezes, os jogadores mudam de time ou passam a não valer o que ganham. Os Lakers estão um pouco estressados com isso. É a hora que outros times se abrem com manobras para tentarem contratar o seu jogador. Palavras de Brian Windhorst. E aí segue a matéria. Doncic poderá assinar a partir... Deixa eu ver se... Ah, tá certo. Doncic poderá assinar a partir de 2 de agosto uma extensão de até 4 anos no valor de 229 milhões de dólares. Mas segundo John Hollinger do The Athletic, é mais provável que ele opte por um contrato mais curto. Isso porque, ao completar 10 anos de liga em 2028, Luka poderá assinar um contrato ainda mais lucrativo, recebendo até 35% do teto salarial, o que seria mais de 70 milhões de dólares de média. Coisa que o Booker vai receber no contrato novo, que o Shai vai receber no contrato novo, né? Seria uma bala. Uma bala. Uma bala ainda maior do que ele pode pegar agora, né? Não que 229 milhões por 4 anos não seja uma bala, mas ele pode pegar ainda mais do que isso. Em contrapartida, o cenário ideal para os Lakers seria uma renovação de longo prazo. Ainda assim, uma extensão de 2 anos já traria certo alívio. O verdadeiro pesadelo seria Doncic não assinar nada. Nesse caso, ele poderá exercer sua opção de jogador após a próxima temporada e se tornar um dos agentes livres mais cobiçados da NBA. E aí, para finalizar, a indecisão de Doncic desperta interesse imediato no restante da liga. Abre aspas. Se ele não assinar, veremos várias equipes se movimentando para tentar atraí-lo, afirmou Windhorst. Com a possibilidade de Luka no mercado, times com espaço no teto salarial e projetos ambiciosos certamente surgirão como possíveis destinos, tá? Então, rapaziada, a situação é a seguinte.
O Lakers vê o Luka como seu futuro? Vê. Vê o Luka como seu futuro. Mas a questão é, será que o Luka vê o Lakers como seu futuro? E aí entra no que eu falei ontem, quando eu comentei sobre o planejamento do Lakers. Você abdicar de 2 anos do prime de um jogador como o Luka Doncic é um risco muito grande. Porque a chance de um cara como o Luka resolver meter o pé pra competir por algo é grande pra caramba. É muito grande. Porque a gente não tá falando de um Luka Doncic de 20 anos de idade. É um Luka Doncic que ano que vem vai fazer 27 anos. Daqui a pouco, o Luka bate 30 anos, meu filho. E aí, enquanto isso, Tatum, Shai, Edwards, esses caras estão tudo sendo campeões, no caso de Shai e Tatum, ou toda hora batendo final de conferência, como é o caso do Anthony Edwards. E eu cito esses caras porque são os contemporâneos do Luka. E enquanto isso, o Luka, ali no Lakers, um time que está de forma intencional topando abrir mão de 2 anos para pensar no off-season de 27. Segurando ativo, segurando espaço no cap para 2027. Será que o Luka tá tranquilo com isso? Será que o Luka tá de boaça em perder 2 anos do seu prime? E aí você pode falar, pô, Luiz, mas o que o Lakers poderia fazer agora? O Lakers teria condições de dar um time bom pro Luka agora? Poderia. Poderia. Mas precisava trabalhar. Precisava, sabe o quê? O Sr. Pelinka? Levantar a bundinha da cadeira e trabalhar. É pegar o telefone, ligar pras franquias e oferecer. Ó, aí ó, alô? Cara, eu tô com Hashimura, eu tô com Dalton Knecht e eu tô com uma First. Vamos fazer negócio? Duvido que o Lakers não pegue alguém bom com esse pacote. Eu duvido. Eu duvido. 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 Aí beleza, fez essa troca. Pega ali o Jackson Hayes, manda ele pro caralho, fica com uma vaga aberta e com a sua mid-level de 5 milhões e vai no mercado. Ô Chris Paul, quer voltar para Los Angeles? Topa assinar pela mid-level? Reforçar meu banco? Ô Brogdon, você topa? Mano, é trabalhar. É só trabalhar. Entendeu? É pegar a full mid-level que eles tinham ali de 14, 15 milhões e não deixar o Finney-Smith ir embora. Não, Finney-Smith, fica aqui, Finney-Smith. Assina aqui, ó, contratinho mais curto. Fica aqui. Porque ele foi pra Houston pra ganhar menos do que ele poderia ganhar no Lakers. O Finney-Smith que é, cara, de forma indiscutível, o melhor defensor que o Lakers tinha. Eles perderam um cara. E renovaram com o Jackson Hayes. E ainda teria Vando, Kleber, Gabe. Teria esses caras que, se você junta, você pode trocar por capital de draft e abrir espaço no cap e investir em mais alguém no mercado. Ou você pode juntar esses aqui com Knecht, sei lá, e tentar outras... Tipo, a possibilidade de trocas que o Lakers tinha... Mano, eles tinham opções. Falar que o Lakers não tinha opção pra essa off-season é mentira. Pelinka não quis trabalhar. Não quis trabalhar. Quer ser mais agressivo no mercado? Pega o Austin Reeves. Joga no mercado o Austin Reeves pra ver o que acontece. Mas não. Não quiseram.
E vão pra essa temporada sem chance de ganhar. O Lakers não tem chance de ser campeão nessa temporada. Não tem chance. Se o Luka renovar, o Luka e ficar, né? Porque ele pode renovar e forçar uma troca depois. Mas se ele renovar e ficar, ele tem que ter noção que ele não vai brigar nesse Oeste. Não vai brigar, tá? Mesmo se o LeBron fica. LeBron e Luka, com esse time aí que o Lakers tem, não briga por nada. Ah, mas trouxe DeAndre... 2025, meu guerreiro, você vai confiar em DeAndre Ayton mesmo? Acho que ele pode até melhorar, viu? Mas não vai ser ele que vai colocar o Lakers na disputa por título. Não vai ser ele. Né? Então, esquece. Não vai brigar por nada. E aí, não briga nessa temporada. Não briga na próxima. Será que o Luka vai querer? Com 27, 28 anos na cacunda. Será que o Luka vai ficar de boa com isso? Porque eu repito, galera tá falando aí do futuro do Lakers como se o Luka já tivesse estendido o contrato. Ele não estendeu. E essa notícia indica que, mano, podem haver dúvidas. Ah, eu tô igual o Luka na foto, ó. Podem haver dúvidas na cabeça do Luka. Porque a gente tá falando de um Luka que há um ano atrás tava nas finais. E nesse último ano, não passou da primeira rodada. Será que ele tá de boa com a possibilidade de nos próximos 2 anos ele continuar caindo na primeira rodada? Dele ter que brigar por uma vaga no play-in? Será que ele tá ok com isso? Vendo Shai, Tatum erguendo taça? Vendo Anthony Edwards. Cara, a possibilidade do Anthony Edwards ser campeão primeiro que o Luka é muito grande. É muito grande, gente. Vendo agora o seu amigo Nikola Jokic voltando a ter um time bom pra brigar, porque o Denver vai brigar por título nessa temporada. E o Luka ali, ó, chupando o dedo em Los Angeles. E outro ponto. Ah, mas, pô, o Luka óbvio que vai querer ficar no Lakers. Por que você acha que é óbvio que ele vai ficar no Lakers? Que ligação que ele tem com o Lakers? O Luka não queria ir pro Lakers, meu amigo. O Luka foi pro Lakers contra a vontade dele. Se dependesse do Luka, ele tava em Dallas até agora. Então não é como se o Luka sempre... o Luka sempre quis jogar no Lakers. Todo mundo sempre quis jogar no Lakers. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. O Luka foi pro Lakers contra a vontade dele, meu guerreiro. Não existe ligação do Luka com o Lakers. O LeBron, sim. O LeBron quis ir pro Lakers. Foi opção do velho ir pro Lakers. O Luka não quis. Se oferecessem pro Luka, você quer ficar no Dallas ou quer ir no Lakers? Ele ia falar, eu quero ficar no Dallas. Então, ó. O Luka pode renovar? Pode. A maior probabilidade é dele renovar? Sim. Mas ele ainda não renovou. Ele ainda não assinou. E até tá assinado, meu amigo, não tem nada garantido. E mesmo com ele assinando, é igual é falado na matéria. Ele pode assinar por mais 2 anos e meter o pé depois. E falar, não, um abraço. Um abraço, tchau. Ficar sem brigar por título? Não. Tchau, tchau. Ou ele pode simplesmente não renovar, ativar sua player option no fim dessa temporada e ir pro mercado. E aí, com o Luka Doncic no mercado, meu amigo, o mercado NBA vai virar uma loucura. Vai virar uma loucura. Então, mano, o pessoal tá tão focado na novela LeBron que não tá olhando pra novela Luka. Olho nisso, tá? Olho nisso. Tá bom? E aí, meu amigo, pra gente encerrar o programa de hoje, até porque eu tenho que soltar logo o corte, né, sobre a troca do Bill, porque, mano, eu tenho um compromisso com a informação. O público clama por informações.
Então, pra eu encerrar e soltar logo aí, né, o vídeo sobre a troca do Bill, da troca não, né, da ida do Bill pro Clippers, quero só comentar de forma bem rápida mesmo sobre o top 100 que o Bleacher Report publicou, né? Nessa semana a gente teve o Bleacher Report soltando aí, né, o seu top 100 de maiores jogadores da história da NBA. E, como sempre, né, o público chiou, né? O público chiou, o público ficou indignado. E aí, cara, vamos ver aqui se existe realmente justificativa pra esse chiado aí da galera. Né, temos aqui, obviamente não vou passar pelas 100 posições, mas a gente tem aqui ó, o Jordan em primeiro, o LeBron em segundo, o Curry em terceiro, o Magic em quarto, o Bill Russell em quinto. Ok aqui, tá? Dá pra discutir, né, se o Bill Russell... Por exemplo, eu acho discutível um Bill Russell em quinto ao invés de um Larry Bird, de um Tim Duncan, de um Shaq. Acho que qualquer um desses poderia estar no lugar do Bill Russell em quinto lugar. Mas eu entendo o tamanho do Bill Russell, obviamente, 11 anéis, pô, cara, é absurdo. Mas assim, ok o top 5. Aí você tem Shaq, Tim Duncan, Larry Bird, Will Chamberlain e Stephen Curry, fechando o top 10. E aí temos em 11º Kobe Bryant. E aí isso aqui que eu acho que é o que a galera realmente pegou, né? O fato do Kobe estar fora do top 10 e o Curry estar no top 10. E mano, assim, na boa mesmo, eu acho de boa isso aqui, cara. Eu acho de boa. Pra mim, o Curry, ele é top 10, assim, indiscutível, na minha opinião. E vou te falar, dava até pra ele estar mais acima aqui, viu? Porque como eu já falei, na minha opinião, ele já é o maior armador da história. Então, eu acho que o Curry, ele já passou o Magic Johnson. Não tô falando que era pra ele estar em quarto lugar. Mas não sei se o Magic era pra estar acima do Curry. Mas enfim, não vou entrar nessa seara sobre Curry e Magic, porque eu já tomei muito hate por isso. Mas assim, top 10, top 8 pro Curry, mano, pra mim é sossegado. É sossegado. O Kobe fora do top 10, eu acho que é discutível. Por exemplo, no meu top 10, o Kobe estaria. O Kobe estaria no meu top 10. No lugar do Will Chamberlain, eu acho que eu colocaria o Kobe. Eu acho que tem discussão Kobe e Tim Duncan. Eu já fui bem favorável ao Kobe acima do Tim Duncan. Hoje, eu mudei um pouco de ideia. Hoje eu já acho que o Tim Duncan tem que estar à frente mesmo do Kobe. Mas tem discussão. Tem discussão, tá? Então assim, eu acho que o Kobe poderia estar no top 10. Mas eu não acho absurdo também ele não tá. Absurdo pra mim seria o Curry não estar no top 10. O Curry pra mim é indiscutível um top 10 pra mais. Pra mais, tá? Então, essa aqui que foi a grande polêmica, pra mim nem é uma grande polêmica. Nem acho uma grande polêmica o Kobe fora do top 10 e o Curry na frente do Kobe. Pra mim o Curry está na frente do Kobe. Na história, o Curry já é maior do que o Kobe. Por títulos, pela revolução que ele causou, pelo MVP que ele ganhou nas finais, pelo MVP unânime. Pra mim, tudo isso, os recordes, bola de 3, enfim. Pra mim, tudo que o Curry fez, pra mim, coloca ele na frente do Kobe. Pra mim, o Curry Pra mim, eu não discuto Curry e Kobe. Pra mim, o Curry tá na frente do Kobe. E eu colocaria o Curry na frente de mais uma galera aqui, mas eu não vou me aprofundar muito pra não, né, irritar uma galera aí, tá? Mas aqui, pra mim, sossegado. Mas tem o Hakim, Duran em 13º. Eu acho que o Duran poderia estar na frente do Hakim. Mas também não acho absurdo não tá. Mas tem Oscar Robertson, Jerry West, Garnett, Jokic. Isso aqui pra mim deveria ser uma discussão. Nikola Jokic em 17º pra mim é injusto. Pra mim o Jokic é no mínimo top 15. No mínimo. Beirando um top 13. Tá? Pra mim é mais absurdo o Jokic só em 17º do que o Kobe em 11º. Pra mim é mais absurdo o Jokic.
tá? Enfim. Aí você tem Dirk Nowitzki, David Robson, Julius Erving, tal. Aí vamos lá, Chris Paul aqui em 30º, Kawhi em 32º, Harden em 34º. Por exemplo, Kawhi. Quem é maior na história, Kawhi ou Chris Paul? Kawhi tem 2 títulos, mano. 2 Finals MVPs. E aí, gente, como a discussão é maior, bicho, o título entra na brincadeira. O título tem que ter um peso maior aqui, gente. Eu não sei se o Kawhi é... Se o Kawhi não é... Por exemplo, eu não sei se o Kawhi não é maior que o Havlicek, se o Kawhi não é maior que o Chris Paul. O Kawhi não é maior que o Charles Barkley, por exemplo? É muita loucura achar o Kawhi maior do que o Charles Barkley? Não sei. Por exemplo, eu acho o Scottie Pippen maior do que o Charles Barkley. O Scottie Pippen tá em 28º. O Scottie Pippen em 28º, pra mim, é mais loucura do que o Kobe em 11º. Tinha que estar acima o Scottie Pippen, mano. Tinha que estar acima aqui. Enfim. Aí você tem Allen Iverson, Bob Cousy, Pat Ewing, Anthony Davis em 45º. Acho que é justo pro Anthony Davis, vai. É justo, é justo. Russell Westbrook, 48º, acho justo. Se bem que ele não... Pô, por exemplo, o Russell Westbrook na frente do Gary Payton. Não sei. Na frente do Ray Allen, do Dwight Howard. Pô, é que os triple-double... Pô, os recordes de triple-doubles é absurdo demais, né, cara? Isso tem um peso muito grande. Mas, pô, sei lá, cara. Sei lá. Outra discussão. E aqui eu tô jogando discussão pra galera dos comentários. Howard e Anthony Davis. É unânime que o Anthony Davis é maior que o Dwight Howard? É unânime. Howard que enfileirou DePoy, coisa que o Anthony Davis nunca ganhou. E o título que o Anthony Davis ganhou, o Dwight Howard também ganhou. O Howard carregou o Orlando Magic para as finais da NBA, coisa que o AD nunca fez no Pelicans. Cara, eu não sei se o Dwight Howard não é maior que o Anthony Davis não, viu? Sinceramente. Sinceramente, tá? Bom, aí você tem Luka. Cara, o Luka já tá... Caramba, o Luka tá alto aqui, hein? Sem título, sem MVP. Caralho. O Luka tá... Pô, e ó, aqui Jazz, maior fã do Luka. Mano, o Luka tá meio alto aqui, hein? O Luka tá meio alto aqui, não tá, não? Cara, sei lá. Na frente do... Na frente do Paul Gasol. Gasol com 2 títulos. Sei lá, hein? Pô, Damian Lillard. 64, Damian Lillard. Na frente do Vince Carter. Na frente do... Não, desculpa. Gente, perdão. Não existe mundo onde o Lillard é maior do que o Kyrie Irving. Não existe mundo. Mas o Kyrie... Pô, mano, o Kyrie não é pouco maior do que o Lillard não, tá? Kyrie não é pouco maior do que o Lillard não. É muito maior. Mano, campeão, matando a bola da vitória no jogo 7, entregando uma final absurda. Cara, o Kyrie chegou em 3 finais. 4, né? 15, 16, 17. É que em 15 ele não joga, né? Mas 15, 16, 17 e em 24 com o Dallas. Lillard nunca chegou na final, mano. O maior espanta-título da história do Damian Lillard. Não existe mundo onde o Lillard é maior do que o Curry. Não existe mundo. Não existe mundo. Não é nunca. Cara, o Lillard não é maior que o Manu Ginobili. Não é maior que o Ginobili.
Não é. E o Luka não é maior que o Ginobili também. Pô, não é. Luka é melhor do que o Ginobili? É melhor. Mas não é maior do que o Ginobili. E aqui é maior, tá escrito maiores aqui. Tô me apegando a maiores. Luka não é maior que o Ginobili, gente. Não é maior que o Ginobili. Não é. Pô, Paul George em 78? Não, já começa aqui assim, né? Paul George é maior do que o Jimmy Butler? Nunca na vida. Não é maior do que o Jimmy Butler, Paul George. Paul George não é maior que o Draymond Green. Na história da NBA, o Draymond Green é muito maior do que o Paul George. Muito maior. Chauncey Billups é maior do que o Paul George. O Tony Parker tá atrás do Paul George e do Damian Lillard. Isso aqui é inacreditável. Isso aqui é inacreditável. O Tony Parker tá atrás do Paul George e do Damian Lillard. E do... Eu não tinha visto o Embiid ali. Agora eu entendo a revolta da galera. Agora eu entendo. Mano, o Embiid nunca é maior do que o Draymond Green, do que o Manu e do que o Tony Parker. Não existe mundo onde o Embiid é maior que esses caras. Onde o Embiid é maior que o Kyrie Irving. Não existe mundo. Não existe. Não existe. Não existe. O Embiid é maior que o Chris Paul. Meu Deus do céu. Mano, e eu sou anti-saudosismo, mas aqui, bichão... Mano, o Embiid tá na frente do Robert Parrish, pô. Ele tá na frente do Dennis Rodman, pô. Cara que nunca chegou na final de conferência. Pô, que isso, mano? Que isso? O Tatum... Mano... O Tatum é maior do que o Paul George. O Tatum é maior do que o Damian Lillard. Tá? O Damian Lillard aqui, pra mim, é o balizador da loucura. O Damian Lillard, em 64, é o balizador da loucura. Mano, o Klay Thompson... Mano, em que mundo o Klay Thompson é menor do que o Damian Lillard? Em que mundo? O Paul George nunca é maior do que o Klay Thompson. Nunca. 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 Nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Não é maior. Não é maior. Não é. Não é. Não é. Nunca que é maior. Klay Thompson... Cara, o Klay Thompson não é pouco maior do que o Damian Lillard não, viu? Ele não é pouco maior do que o Damian Lillard não. É muito maior. Cara, o Tony Parker na frente disso aqui tudo é inacreditável pra mim, mano. Cara, que é isso, mano? Não, aí eles cometeram loucuras aqui, viu? Isso aqui é de propósito, é pra gerar discussão, não tem como. Não tem como. Não, e deixa eu perguntar um negócio. Ele tá com uma bola de basquete na mão, né? Não é? Não é uma bola de vôlei, uma bola de tênis, uma bola de futebol, é uma bola de basquete, né? Isso aqui é o logo da NBA, não é? Não é? Camisa da NBA também. Ele joga basquete, aparentemente, não joga? Ele foi campeão, não foi? Não foi MVP agora? Cestinha? MVP das finais? All-NBA? All-Star? Como é que ele não tá nesse top 100? Como é que ele não tá no top 100 e o Paul George tá no top 100? Ué. Esquisito, né? Desculpa, deixa eu te perguntar. O que o Shai deve... E aqui eu tô falando de maior. Tô falando currículo vitae. O que o Shai deve pra Luka, pra Paul George, pra Lillard, pra Embiid, pra Tatum? O que ele deve?
pra esses caras. Sim, vamos falar a real? O Shai é maior do que o Embiid. Mas é muito maior do que o Embiid. Todo respeito ao Embiid, tá? Mas pra mim não tem comparação, Shai e Embiid. Eu não consigo nem começar a debater aqui, tá? Debate com o Luka a gente pode até discutir, mas aí eu vou falar. Cadê o anel do Luquita? Cadê o MVP do Luquita? Melhor jogador? Irmão, aí a gente discute. O Luka é melhor do que o Shai. O Luka é melhor. Agora, melhor, tá? Vocês acham o Embiid melhor do que o Shai? Eu não acho. Desculpa. Vocês acham o Damian Lillard melhor do que o Shai? Eu não acho. Se eu pudesse ter um dos dois no meu time, seria o Shai de olho fechado. É de olho fechado. O Shai, ele não é melhor do que o Paul George? Então, assim, o Shai deve alguma coisa pro Tatum? Com todo respeito, não tem argumento que justifique esses caras estarem nessa lista e o Shai não. Mano, se Luka e Tatum estão nessa lista, o Shai tem que estar. O Shai tem que estar. Ele tem que estar. É inacreditável. Mano, é bizarro o que eles fizeram com o meu franchise player. E não é clubismo, gente. Desculpa, não é clubismo. Vamos discutir a Vera. Você realmente acha que maior currículo, o currículo do Shai não é maior do que o currículo desses caras que eu falei? Não é maior? Lembrando, campeão, MVP das finais, MVP da regular, cestinha, All-NBA, All-Star. De tudo isso que eu falei, o menino Luka não tem título, que eu saiba. Paul George não tem título. Jimmy Butler não tem título. Lillard não tem título. Embiid não tem título. Tatum tem o mesmo tanto de título que o Shai. Com a diferença de que o Shai foi MVP das finais e MVP da regular. Coisa que o Tatum não foi. A gente tá falando do Shai, que é o maior jogador da história de uma franquia da NBA. Sim, ele é o maior jogador da história do Thunder. O Tatum não é o maior jogador da história do Celtics. Embiid não é o maior jogador da história dos Sixers. Paul George não é o maior jogador de nenhuma franquia. Nenhuma franquia. Por que o Shai tá abaixo? Por que o Shai nem tá na lista? Mano, galera se apegou tanto na discussão Kobe Curry aqui que esqueceu vários outros absurdos que tiveram nessa lista. Mano, tem muito crime aqui, tá? Aqui, ó. Tem muito crime aqui, viu? Mas tem muito crime aqui. Vou até parar de falar sobre, porque senão vou ficar 3 horas aqui só discutindo com essa porra. Cara, inacreditável. Inacreditável. Eu comecei aqui achando que não tinha por que discutir tanto, mas agora eu entendo a discussão. Agora eu entendo a revolta. Puta que pariu. Puta que pariu. Surreal. Surreal. Mas enfim, turma. É isso. Programa de hoje, tá? Obrigado aí a todos que acompanharam. Espero que vocês tenham curtido o programa. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E nos vemos aí no decorrer do dia, no decorrer da semana, com mais e mais vídeos aqui no canal. Fechou? Um grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.